Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Adam Amâncio, mais uma vez aqui com um vídeo e eu quero ajudar você, cabeleireiro iniciante, ou você que é cabeleireiro já faz algum tempo, mas precisa ainda de ajuda e tem muitas dúvidas na questão de cor. Eu tô aqui pra gente falar sobre colorimetria e eu quero ensinar você a adquirir e a encontrar o tom perfeito para cada cliente sua de uma forma personalizada. Hoje a gente vai falar sobre neutralização de cor. Um dos maiores erros dos cabeleireiros no dia a dia dentro do salão é achar que entende de cor, mas na verdade não entende, tá? Os princípios básicos para você entender sobre cor é conhecer a base desse estudo, né? Conhecer a base da colorimetria. E a base da colorimetria, acreditem vocês, é isso aqui, ó. A base da colorimetria está nas cores primárias. 3 cores. Vocês sabem já que as cores primárias são azul, vermelho e amarelo, né? E a partir dessas cores, nós temos aí todas essas outras cores que vocês podem ver por aí, tá? É a partir desses 3 tons que eles não são feitos a partir de nenhuma outra cor, ok? A partir deles, a gente consegue neutralizar e criar qualquer outro tom, beleza? No vídeo que eu já publiquei aqui, eu falei sobre a importância da estrela de Oswald, né? Que é a nossa estrela guia para nós profissionais de beleza, né? Nós cabeleireiros, nós temos que ter essa estrela aqui, ó, aqui dentro, tá? De forma decorada, de forma que se eu falar qual cor neutraliza qual cor eu tenho que misturar para conseguir atingir determinado tom, isso tem que estar aqui, ok? O que acontece, gente? Essas 3 cores aqui, né? Amarelo, vermelho e azul, elas estão presentes no nosso cabelo, certo? O que acontece? No nosso fio de cabelo, nós temos uma junção de pigmentos, né? E essa junção de pigmento, elas se variam entre si. Então, tem cabelo que tem mais pigmento escuro, tem cabelo que tem mais pigmento claro, tem cabelo que tem mais pigmento avermelhado, tá bom? Como que se chama isso dentro da colorimetria? Eumelanina, feomelanina e tricosiderina, ok? Decorem isso. Eumelanina, feomelanina e tricosiderina. Esses 3 componentes formam os tons dos nossos cabelos. Por que você está falando isso? Porque isso tem a ver com o que a gente precisa entender para saber de que forma eu devo neutralizar, ok? Então o que acontece? Quando eu tenho um cabelo escuro, eu tenho maior concentração de eumelanina, ou seja, eu tenho maior concentração de pigmento azul, certo? Ou seja, um cabelo preto, eu tenho pigmento azul no cabelo preto. Um cabelo castanho, eu também tenho pigmento azul nesse cabelo castanho. Já um cabelo que ele tem mais pigmentos amarelos, ele é considerado um cabelo com maior concentração de feomelanina, tá? Feomelanina é a concentração de pigmento amarelo, ou seja, os cabelos claros, né? Os loiros claros. O loiro, quanto mais claro, mais feomelanina existe ali naquele pigmento. Então, o loiro escuro, eu tenho a mistura de feomelanina, eumelanina e um pouquinho de tricosiderina, ok? A gente já vai entender melhor isso. E, por último, eu tenho os pigmentos que são vermelhos alaranjados, ou seja, os ruivos que a gente vê. O que são os cabelos ruivos? São a pigmentação, os pigmentos de tricosiderina, certo? Então, um cabelo ruivo natural, ele tem a pigmentação em maior quantidade de tricosiderina. Muito bem, por que eu tô falando tudo isso, todos esses nomes? Porque vocês têm que imaginar que quando vocês vão fazer um cabelo, né? Quando vocês vão criar aí um visual, vão criar uma cor para cliente de vocês, vocês têm que pensar nos pigmentos que tem ali dentro, né, na composição desse fio. Então, se eu tenho um cabelo escuro, isso quer dizer que eu tenho maior quantidade de azul,
mas eu também tenho quantidade de vermelho e laranja, tá? Se o caso for de descoloração, eu posso já de cara, né, ter a consideração de que o pigmento avermelhado e laranja, ele vai surgir, tá? O pigmento amarelo, ele também vai surgir, depois de mais tempo, obviamente. Se eu tenho um cabelo que ele é com maior quantidade de tricosiderina, no caso dos ruivos, eu já não tenho essa pigmentação azul aqui em maior quantidade. Eu tenho isso aqui em maior quantidade e logo mais eu tenho o amarelo, tá? O que acontece, o que dificulta a nossa vida na questão de cor, gente? Cada cabelo tem a sua própria composição, tá? Tem cabelo que eu tenho mais isso, menos isso, mais isso. Tem cabelo que eu tenho mais isso, menos isso, mais isso. Tem cabelo que eu tenho a mesma quantidade. Então é muito misturado. Por isso que nós dentro do salão, principalmente aqui no Brasil, nós temos que entender muito sobre cor, sobre como essas cores elas se organizam entre elas. Mas, lembrando mais uma vez, qualquer função da colorimetria está aqui, ó, entre essas três cores, ok? Hoje a gente vai focar em neutralização. Então vamos lá. A junção dessas três cores entre si, de forma igual, nós criamos as cores secundárias. Criando as cores secundárias, nós temos aqui, ó, esses tons que tá aqui no fundo da estrela de Oswald. Tudo bem? Então vamos lá. Se eu tenho amarelo, e se eu tenho vermelho, olha só, eu começo a ter a primeira cor secundária. Então a junção de amarelo, tá? A junção de amarelo com o vermelho, eu tenho a primeira cor secundária, que é o laranja, ok? Se eu tenho amarelo e o azul, amarelo, azul, eu tenho mais uma cor secundária. Então eu tenho aqui o verde, cor secundária, certo? Muito bem. Agora, se eu tenho o azul e o vermelho, logo eu vou ter como cor secundária o violeta. Então, eu completo aqui a minha estrela de Oswald. A estrela de Oswald, ela é composta inicialmente pelas três cores primárias e a junção dessas cores dá, então, as cores secundárias, que são elas: azul, vermelho, amarelo, são cores primárias. O roxo, o verde e o laranja são as minhas cores secundárias, ok? A partir dessas cores aqui, ó, eu começo a alquimia e o estudo da neutralização. Importantíssimo isso. Vamos lá? Eu já falei em algum vídeo para vocês que a estrela de Oswald, ela funciona de forma oposta. Então, o que eu tenho de um lado, eu tenho do outro, e essa cor, elas se neutralizam entre si, tá? Basicamente, acontece o que, gente? Se eu tenho um tom indesejado no meu cabelo, eu preciso da junção dessas três cores aqui, para neutralizar o tom indesejado. Como assim? Eu tenho no meu cabelo o verde. Qual é a junção do verde? Para se obter esse tom verde, qual foi a mistura feita? Então, para se obter o verde, eu tenho azul e amarelo. Qual cor eu devo
colocar para completar as cores primárias? Lembrando, o verde é derivado do azul e do amarelo. Qual cor eu devo colocar aqui para completar a sequência de cores primárias? Vermelho. Então eu tenho azul e amarelo, falta o vermelho. 3 cores primárias. Eu neutralizo o tom. Ó, podem ver que eu começo a ter aqui, ó, um marrom. Eu tenho agora um laranja. Laranja. O laranja, ele é o derivado de quais tons? Amarelo e o vermelho. Então quer dizer que aqui eu tenho amarelo e vermelho. Das cores primárias, qual cor falta nessa composição? O azul. Isso quer dizer que o azul neutraliza o tom laranja. Olha só, gente. Certo? Neutraliza. Deu pra perceber isso? Os tons, um tom mais marrom. Mas aí eu tenho o roxo. O roxo, ele é derivado da mistura entre azul e vermelho. Eu tenho então das cores primárias o azul e o vermelho. Qual cor eu falta aqui para eu completar essa sequência? Amarelo. Então, eu misturo amarelo e eu tenho a neutralização dos tons. O que é a neutralização dos tons, galera? A neutralização dos tons é simplesmente você ter um tom indesejado na sua cliente e com a junção das cores primárias, você sumir com esse tom indesejado. Basicamente, nós chegamos em todas as cores no marrom, tá? Por que o marrom é neutro? Porque ele é a junção de todas as cores primárias juntas, certo? Ele é a junção do vermelho, do azul, do verde. Naturalmente, a junção do verde, do roxo e do laranja. Lembra no início do vídeo que eu falei para vocês que a colorimetria ela está ligada às 3 cores primárias? Tudo se resolve a partir das 3 cores primárias? É basicamente isso, tá? Por que isso acontece, gente? Porque as cores primárias, elas são cores matrizes, né? Elas são cores matrizes. Elas não têm mistura nenhuma para se chegar nesse tom. Elas são cores que já existem. Por que elas neutralizam todas as outras cores? Porque é a junção entre elas que formam essas outras cores. Então vamos lá. Se eu tenho um cabelo, que esse cabelo ele está esverdeado, eu naturalmente tenho nesse esverdeado amarelo e azul, tá? E aí eu vou lá na minha junção, no meu estoque, e eu preciso devolver pigmento. A minha cliente não quer esse brilho aqui, ó. Ela não quer esse tom esverdeado. Ela quer um tom neutro, tá? E aí o que acontece neste caso? Ela tem o verde. Eu preciso entrar com o vermelho. Por quê? Porque dentro do verde eu já tenho azul e amarelo, que são as cores primárias denominantes. Eu entrando com vermelho, eu termino a junção das cores primárias, certo? E aí eu fico com azul, amarelo e vermelho. Nesse caso, eu neutralizo o verde. A mesma coisa acontece com o roxo. Eu já tenho aqui, ó, essas 2 cores primárias. O que eu preciso para completar a junção das 3 cores primárias? A entrada do amarelo. Ah, mas como que vai ficar o cabelo da minha cliente se a neutralização acaba sendo pro marrom? Simples. A neutralização de qualquer cabelo vai ser feita e ele vai retornar à sua base de destino. Vamos lá. Eu tenho um cabelo que é loiro. Esse cabelo loiro, ele tá numa altura de 9. E a minha cliente, ela foi pra piscina.
e aí ficou verde. Como que eu devo neutralizar esse verde? Eu tenho que entrar com o vermelho. Mas como que eu vou entrar com o vermelho num cabelo loiro? Pois é aí que acontece a mágica, né, da colorimetria. O vermelho não vai aparecer. O vermelho ele só vai esconder, ele vai sumir, ele vai neutralizar o verde. E esse cabelo neutralizado, ele volta a ser loiro. Deu pra entender? Vamos para outro exemplo? Vamos lá. Eu tenho um cabelo que eu fui descolorir. Então, passei lá para o descolorante. É um cabelo mais escuro. Ele tem, né, muito pigmento escuro. Ele é mais grosso. A gente vai entrar em detalhes depois, mais pra frente, sobre isso. Sobre os pigmentos, né, que existem nos cabelos. E aí, eu cheguei num resultado que ele tá amarelo laranja. Aliás, desculpa, laranja amarelado. Mas eu não quero esse tom de laranja amarelado. Eu preciso neutralizar esse tom laranja. Tom laranja, eu tenho a composição de vermelho e amarelo, que é o laranja. Então eu preciso, na minha composição, para neutralizar esse tom, eu preciso completar aqui as cores primárias, né, que tá faltando, que no caso é o azul. Então, gente, por isso que é muito importante vocês saberem as bases da colorimetria. E qual que é a base da colorimetria? Cores primárias. A partir dessas cores, a gente consegue neutralizar, criar a cor, criar o reflexo que a cliente quer de forma perfeita. A gente estava falando também sobre os pigmentos, né? Diomelanina, feomelanina e triclosterina. Por que isso eu coloquei hoje aqui? Porque é muito importante vocês saberem disso. Tem muitos profissionais que não sabem dessa existência desses 3 componentes aqui, né? Eu preciso saber que um cabelo escuro, ele tem maior concentração de pigmento azul. Ah, mas por que eu tenho que fazer, que eu tenho que ter esse conhecimento? Porque quando você vai começar uma descoloração, você tem que ter necessidade de saber que esse fio, o que vai revelar nesse fio? Qual é o fundo de clareamento que vai revelar nesse fio? O maior erro dos profissionais na hora de fazer um cabelo, na hora de criar uma cor, é não entender esse fundo de clareamento. E aí vem a questão, como? Eu fui tentar clarear o cabelo, mas eu não consegui. Por que você não conseguiu? Porque você não tem conhecimento suficiente para entender que aquele cabelo, ele vai revelar um tom mais avermelhado, ele vai revelar um tom mais alaranjado. Por que isso? Tudo tem um porquê, ok? Então, isso também vocês precisam entender para fazer as formulações de cor. Não é simplesmente passar um pó descolorante nos fios e deixar ele clarear lá e não entender o processo de criação, né? O processo que acontece nessa descoloração, certo? Muito bem. Aí a gente entra na questão de pigmento, tá? E aí nós temos pigmentos granulosos, tá? Pigmentos granulosos e pigmentos difusos. São 2 tipos de pigmento, tá? Isso tem a ver com cor, isso tem a ver com o que a gente está falando aqui, com neutralização de cor, ok? Isso funciona tanto na coloração quanto na descoloração, beleza? Então, os cabelos pretos, né, naturalmente pretos, eles têm uma concentração maior de pigmentos granulosos. Esses pigmentos granulosos, gente, eles são maiores, eles são grandes e são muitos. Por isso que você, quando você vai descolorir um cabelo, o cabelo é escuro, o que acontece? Você demora mais para descolorir esse cabelo. Ah, mas é porque o cabelo... Não, é simplesmente porque o cabelo ele tem mais pigmento do que um outro cabelo. Até você retirar esse pigmento, tá? Você está fazendo mecha, por exemplo. Até você retirar esse pigmento do fio, demora, tá? E nem sempre o cabelo aguenta, ok? Por isso que quem tem cabelo escuro, normalmente não dá pra gente sair de um escuro e já ir pra um claro, um super claro, na primeira vez. O que acontece no castanho claro, por exemplo, no loiro escuro? Eles começam a se misturar, tá? Então, se num cabelo escuro eu tenho uma quantidade muito maior de pigmento granuloso, que ele é maior, né?
e mais grosso, né? Ele é maior e tem mais, né? O que acontece? No cabelo, no castanho claro, eu começo a ter pigmento difuso, que é o quê? Os pigmentos menores e os pigmentos mais claros, tá? Então, num castanho claro, né, numa base 5, que a gente tá falando de castanho claro, eu tenho uma mistura, tá? Eu tenho ainda pigmento granuloso, tá? Que são em maior quantidade e mais escuro, e eu começo a ter pigmento difuso. Os pigmentos difusos, eles são claros, ok? Já um cabelo que já é mais claro, por exemplo, se eu pego uma cliente que tem uma base natural 7, o que acontece? Por que é mais fácil de descolorir ou de colorir um cabelo desse? Porque eu tenho pigmentos difusos, tá? Eles são menores e em menor quantidade, ou seja, naturalmente, para retirar, fazer a remoção desses pigmentos é muito mais fácil. Essa é a base de como construir cor. Vocês precisam entender essa estrutura. Vocês precisam entender a estrutura do cabelo para vocês conseguirem trabalhar uma cor perfeita, certo? O que acontece? A cliente, ela não sabe disso aqui. A cliente, ela não tem noção disso daqui, tá? A cliente, ela tem o cabelo escuro, natural, e ela acha que ela pode ficar loira, tá? Extremamente loira, na primeira vez. Eu vou contar um caso pra vocês que foi muito interessante, que tem total relação com isso. Vamos lá. Estava eu no salão um dia, recebi uma cliente, e o caso dela, eu vou até colocar aqui, ó, pra gente discutir. O caso dela era o seguinte: ela tinha uma raiz natural. O caso dela, ela tinha uma raiz natural, tá? 4. Ou seja, castanho natural, tá? Ela tinha 50% de brancos. Muito bem. Isso aqui na raiz, tá? Os 3, 4 primeiros dedos aqui. O comprimento do cabelo dela, há anos, foi colorido. Então, ó, comprimento e pontas, eles foram coloridos, ou seja, foi aplicado uma cor cosmética, coloração, 4.0, castanho. O que acontece aqui? A cor cosmética, ela tenta equilibrar e ficar equivalente à cor natural, mas não é, né? A cor cosmética nunca chega no tom natural, ok? Esse 4 aqui, ele representa no cabelo da nossa cliente praticamente um castanho escuro, tá? Porque ele fica muito fechado. Anos fazendo aquela coloração, pigmentando aquele fio, tá? Então, o comprimento do cabelo dela, eu tinha isso daqui. Além disso, ela usa escova progressiva. Qual é a situação dessa cliente? Ela quer clarear os fios porque o preto está pesando e a diferença da raiz para o resto do cabelo está muito grande. Ela está tendo que fazer essa coloração com muita frequência. Naturalmente, esse cabelo tem um extremo ressecamento, começa a quebrar, começa a ficar poroso e não tá legal. Ela quer mudar isso. Muito bem. É possível um cabelo desse, nesse diagnóstico aqui, é possível um cabelo desse clarear na primeira vez? Não. Ah, mas a minha cliente... Não interessa. A sua cliente, ela precisa entender que nós estamos trabalhando com química. Nós estamos trabalhando em cima de uma fibra capilar. E não é simples assim. Ah, mas eu vou tentar. Ok, você vai tentar, mas você não vai conseguir. Por que eu tô colocando isso daqui, ó? Porque isso daqui acontece muito. E aí, o que acontece? A maioria dos profissionais erram nessa hora aqui e não conseguem entregar um trabalho bacana para sua cliente. Primeiro ponto. A cliente, ela tem que entender esse processo. Ela tem que entender que o problema dela não é a raiz, porque a raiz, nós temos raiz natural, 4 e branco. Então o problema dela não é a raiz. O problema dela está aqui, ó, tá? O problema dela, a gente está no comprimento e ponta e na escova progressiva. Eu não vou conseguir entregar esse resultado, você vai conseguir entregar esse resultado
daqui a algum tempo. Essa minha cliente sentou na minha cadeira e falou, eu quero sair loira. Eu falei, não tem como você sair loira. Ah, mas não sei quem. Eu falei, mentira, porque não existe isso. Não existe essa possibilidade. A gente tem que ir com calma. Eu falei pra ela, são no mínimo 2 anos e meio, 3, pra gente conseguir tirar esse pigmento escuro e deixar você com um cabelo claro, saudável, intacto. Simples assim. Ada, mas eu vou perder minha cliente assim. Desde que você passe conhecimento e confiança para sua cliente, você não perde a cliente. E eu garanto isso para você porque eu não perdi. Essa cliente é minha cliente até hoje. Qual que foi o meu caminho para chegar nesse resultado ao longo do tempo? Nós começamos a criar uma iluminação nesse cabelo. Então o que acontece aqui, gente? Aqui eu tenho excesso de pigmento escuro, tá? Então eu tenho excesso de pigmento escuro. E aqui eu tenho o quê? Eu tenho a selagem do fio. O que a escova progressiva faz no cabelo? Ela cria uma capa protetora e conforme vai passando o tempo e essa cliente vai fazendo escova progressiva, isso vai encapando o fio. Ou seja, isso dificulta a gente conseguir fazer a descoloração. Então, qual que vai ser o caso aqui? Iluminação, certo? Iluminação, tratamento, raiz, esfumada, corte. Por que isso aqui vai funcionar, ó? Por que vai funcionar isso daqui? A cliente chegou na minha cadeira, eu preciso iluminar, ou seja, eu preciso entregar para ela um cabelo mais claro. Então a gente vai iniciar com uma iluminação. O maior medo dessa minha cliente é ficar com o cabelo feio. Precisa ficar com o cabelo feio para passar por essa transição? Não, a gente consegue criar essa iluminação de uma forma extremamente bonita e saudável, tá? Como? Eu vou explicar para vocês os pilares para isso, tá? Isso faz parte de encontrar a cor perfeita para nossa cliente. Então o que acontece? Eu entro com uma iluminação. Nessa iluminação, as primeiras iluminações, nós vamos criar essas iluminações a cada 4 meses, tá? A cada 4 meses. As primeiras iluminações, elas vão ficar com um aspecto mais acobreado. Por quê? Com aspecto mais acobreado? Porque a gente está retirando pigmento escuro. Então, do pigmento escuro para o pigmento claro, o primeiro passo é vermelho e laranja, tá? Lembram da tricosiderina? Vermelho e laranja. Então, a gente vai ter pigmentos aí avermelhados, alaranjados. Depois, a gente passa a ter pigmentos alaranjados com um pouquinho de vermelho. E depois, alaranjados amarelos. Ok? Então, as primeiras três, né? As primeiras 3 iluminação, a gente vai ter ainda esses pigmentos mais acobreados. A partir da terceira, a gente já começa a trazer um pouco mais de dourado para essa iluminação. Ok? Tratamento. A gente não consegue fazer esse processo aqui de cor sem tratar esse fio. Ou seja, sem devolver consistência, sem devolver elasticidade, sem devolver potência para o fio, tá? Então a gente tem que entrar com tratamento. Tratamento envolve shampoo, condicionador, máscara, etc. Raiz esfumada. Aqui tá mais um pilar de cor. Raiz esfumada. Gente, isso aqui eu uso nas minhas clientes e eu posso garantir que dá certo, tá? Eu tenho uma cliente que ela está num caso e ela quer estar em outro caso a longo prazo. Então eu já tenho que estudar isso. Se o comprimento dela, ela vem passando coloração, né, para tampar os brancos e colorir o cabelo, e isso tá me atrapalhando, eu não posso usar uma coloração aqui para fazer a raiz dela. Então, qual vai ser a nossa saída? Trabalhar com um esfumado de raiz. Mas, do esfumado de raiz não cobre branco. Realmente, não cobre branco. Por quê? Porque é uma mistura entre coloração, tonalizante e um oxidante de baixa volumagem. Mas o que acontece nesse esfumado de raiz? Eu consigo maquiar os brancos de uma forma muito interessante. E isso vai me ajudar quando eu faço as minhas iluminações. E por último, eu vou entrar com corte. Por quê? Corte aqui, gente, a cada 3 meses, tá? Raiz esfumada a cada 30 dias.
tá? E o corte a cada 3 meses. Por quê? Eu preciso retirar esses fios, essas pontas, né, que tem mais intensidade de cor escura que foi passada aqui pra gente conseguir esse resultado. Então a cada 3 meses a gente vai dar um corte como tratamento, ok? A raiz esfumada vai ser a cada 30 dias. Tá aqui, ó, o motivo, a cada 30 dias. Tá aqui o motivo que eu não posso criar uma coloração aqui e falar pra ela que eu vou tampar todos os brancos dela, porque senão a gente não vai chegar no resultado que ela quer a longo prazo. Nesse formato aqui, ó, chegou uma hora, né, que a gente foi fazendo nesse esquema aqui. E aí chegou uma hora que o que acontece? Eu comecei a diminuir isso daqui, tá? Então a gente fazia a cada 30 dias, eu passei a fazer a cada 40. Depois eu comecei a fazer a cada 45 dias. Depois eu comecei a fazer a cada 50 dias. Por que que isso acontece? Porque a gente começa a liberar o cabelo com uma estrutura muito mais natural. E eu consigo essa junção aqui de raiz esfumada mais essa junção de iluminação, eu consigo 2 resultados. Uma iluminação cada vez mais clara e uma raiz cada vez mais sem pigmentação cosmética, escura. É por isso que eu tô aqui, porque eu quero entregar para vocês esse conhecimento de como desenvolver com as suas clientes aí no salão de vocês, usando qualquer marca, qualquer tipo de produto. É possível? É possível. Só não é possível se vocês não considerarem o ensino, a explicação e o conhecimento. Combinado? Eu espero vocês no próximo vídeo. Se vocês tiverem dúvidas sobre esse assunto, sobre cor, seja coloração ou descoloração, eu vou conseguir ensinar vocês a atingir a cor perfeita. Então podem mandar aí, podem colocar nos comentários e compartilhe esse vídeo com outros colegas de vocês aí da profissão que precisam saber um pouquinho mais sobre isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Até a próxima.